Bom dia, gente, tudo bem? Espero que essa última semana tenha sido produtiva no descanso, que vocês tenham aproveitado aí para ficar um pouco mais tranquilos, curtir a família, ler aquele livro que vocês queriam, ver aquele vídeo que estavam com vontade, e agora vocês retornem com mais energia, como eu também tentei fazer, estou retornando com mais energia para essa nossa semana, que apesar de ser um pouquinho mais curtinha, é, espero que seja bem produtiva, né? A gente vai trabalhar nessa semana. Vocês viram que na primeira aula a gente vai fazer uma pequena atividade aí sobre Lutero, e nessa segunda aula, então, vocês já estão acessando o vídeo, acredito que já fizeram essa atividade, inclusive, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Calvino, né? Quem foi o Calvino? Né? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer. Calvino foi um importante nome nesse processo de reforma. A gente já viu o Lutero, que vai ser quem vai iniciar, vai ser o principal nome da reforma. E agora a gente vai um pouquinho para o João Calvino. O Calvino nasceu ali no Nordeste da França, em 1509, então, bem nesse momento em que o Lutero está passando colocando as suas ideias, começando aí com todo aquele processo que a gente já acompanhou. Ele vai residir em Paris ali aproximadamente com 14 anos, vai estudar latim, humanidade, né, em dois colégios da cidade. Depois ele vai ir para uma outra cidade, né, em Orleans. Ele vai ter uma oportunidade de se envolver, né, com pessoas de um bom capital cultural, né? O seu pai tinha um poder econômico grande, né? O seu pai era um bispo local, secretário de um bispo local, então seu pai teve condições de colocar ele com um estudo que nem todos tinham oportunidade naquela época, né? Em 1533, ele mais ou menos com 24 anos, ele se converte à fé evangélica com uma influência grande do seu primo. E no final desse ano mesmo, em 33, ele vai ter que fugir de Paris sob acusações de ter feito um discurso simpático aos protestantes. Ele é muito crítico ao rei e a perseguição que o rei da França fazia a protestantes, nessa época luteranos ainda. Então, o Calvino vai passar um momento aí para várias cidades. Ele vai para Estrasburgo, onde atualmente está na França, mas nessa época era uma cidade independente, de origem germânica, assim, para colocar. E nesses caminhos que ele vai fazendo, ele vai conhecendo pessoas importantes, né, como Guilherme Farel também, que vai ser muito importante para ajudá-lo a encontrar para essas questões e esse pensamento que ele desenvolve. Eles discutem questões eclesiásticas importantes, né? Então ele conhece em Estrasburgo outros reformadores, né, que habitam na cidade também. Também pequenos refugiados. Ele vai pastorear para uma pequena igreja de refugiados franceses. Então ele já tem uma trajetória aí que ele vai tomando contato com esse ideal protestante aqui, com essa forma de olhar, né, a religião aqui. Ele vai ser, na verdade, o lugar onde ele vai desenvolver os seus pensamentos, né, vai ser ali na cidade de Genebra, atual Suíça, onde o Lutero vai ficar muito amigo das autoridades, e já vai ser visto como uma mente brilhante ali, e ele vai ter até um papel político dentro dessa cidade. E o Calvino vai começar a escrever os seus principais textos e vai começar a também propor formas de lidar com a religiosidade que vão ser adotadas pela população, né? Então, a cidade de Genebra vai adotar aí o protestantismo e inclusive, né, o Calvino vai ficar famoso por pregar, inclusive, né, uma forma de viver muito rigorosa, né? Então ele vive por regras bastante rigorosas, né? Então, se a gente olhar assim de uma certa forma, ele vai ser contrário, vão ter até mesmo hora para voltar para casa, né? Então ele vai ser contrário à ostentação de riquezas, proibição de jogos. Então existe sim um código, né, moral de comportamento muito rigoroso dentro da religião protestante ali, interpretada pelo Calvino.
Mas ele vai ressaltar essa questão da leitura da Bíblia, então a gente vê que ele ainda que ele bebe, continua ali com as ideias do Lutero. Então a leitura da Bíblia vai ser um ponto mais importante para os fiéis, e esses pastores, esses líderes religiosos, eles ajudam os fiéis, ajudam em alguns pontos importantes, mas não são necessariamente os intermediários entre os fiéis e Deus. Então esse é um ponto que já vai distanciar, como a gente já viu ali desde da crítica do Lutero, é um ponto que distancia, né, essas igrejas protestantes da Igreja Católica, né? Então ele não acredita nesses intermediários, ele acha que a salvação ele acredita na questão da leitura da Bíblia, mas ele vai propor um ponto que vai ser bastante diferente, né? Ele vai propor a questão da predestinação. Então esse é um tema que já vem sendo discutido dentro da Igreja Católica por Santo Agostinho, por exemplo, mas ele vai defender essa ideia que algumas pessoas já foram predestinadas à salvação, né? Aí vamos colocar em termos mais vulgares, no inferno ou para o céu, ao seu nascimento. Então ele vai defender essa ideia da predestinação, o que curiosamente vai fazer com que as suas ideias sejam mais aceitas para uma parcela importante da burguesia. Porque como que as pessoas vão interpretar essa ideia da predestinação? Elas interpretam que, se elas foram abençoadas com uma boa condição de vida, né, uma família saudável, por exemplo, que seja, que você considera aí algo positivo ou uma bênção, isso já poderia ser um sinal que Deus, que você foi eleito por Deus para a salvação, né? Então, nesse ponto, é uma teoria que vai ganhar muitos adeptos dentro de uma burguesia, ali onde é a atual Holanda, né? Mais ao norte da Europa, na atual Dinamarca, na parte da Suíça, porque os burgueses também vão perceber esse tipo de ensinamento como um certo alento e não como uma crítica ao seu sucesso econômico, como muitas vezes a usura vai ser criticada pela Igreja Católica. Então, aí eu talvez estou tentando dar uma base para vocês entenderem, assim, uma contextualização, para vocês entenderem por que as ideias dele vão ser bem aceitas. Inclusive, na Inglaterra, que a gente vai ver na próxima semana, não nessa ainda, a Inglaterra também começa com uma reforma protestante, mas de uma forma um pouco diferente, começa de cima para baixo, né? Começa do rei para a população. Então, assim, por mais que o Lutero seja aceito por essa população burguesa, de comerciantes, ele, ao mesmo tempo, não é uma pessoa que vai valorizar a ostentação, a exaltação dessa riqueza, né? Ele é favorável ao lucro, sim, mas ele não vê com bons olhos essa exaltação dessa riqueza. Então, esse é um ponto interessante que vai vir aqui dentro da teoria dele, né? Ele defende, acima de tudo, uma vida comedida, muito pautada nos ensinamentos, pautada na leitura da Bíblia, né? Nesses ensinamentos que a Bíblia vai trazer para a gente. Então, ele não vai ter essa mesma repercussão que o Lutero tem, né? O Lutero realmente mexe com a religiosidade, principalmente ali do centro da Europa, como poucos, né? Então vai ser uma cisão importante, uma ruptura importante na Igreja Católica, mas o Calvino também é um pensador muito importante desse período, que vai continuar esse momento que a gente, não sei se vocês estão entendendo, que é todo um contexto, né, das reformas protestantes, não é apenas o Lutero, a gente vai destacar aqui o Lutero, o Calvino e o Henrique VIII, então espero que isso esteja ficando um pouquinho mais claro para vocês, né? Ele vai falecer ali em 1564, aproximadamente 55 anos, se não me falha a memória. E um fato importante que eu acho, né, depois do falecimento do Lutero, é que ele vai ser pedido para que o seu enterro ocorra em um local sigiloso, né? Então, assim, a gente não sabe onde está a tumba desculpa, Calvino, gente. Se eu falei Lutero antes, é Calvino. Então, Calvino vai pedir que o seu enterro, né, seja feito em um lugar sigiloso. Ele já era uma pessoa reconhecida, né, com uma influência grande ali, principalmente naquela região de Genebra, nas cidades próximas. Então, ele já sabia que ele ia ter um certo destaque, ia ter
alguns seguidores, aí um termo bem contemporâneo também, que a gente usa bastante. Então, ele pede que ele seja enterrado em sigilo. Então, ninguém sabe onde está a tumba dele. E vocês podem imaginar que ele não queria que o seu túmulo virasse um centro de peregrinação, né? Então, eu estou fazendo uma breve introdução para vocês sobre Lutero. Eu peço que vocês agora leiam o livro, que é apenas uma página, façam o exercício que a gente propôs aí na atividade, e a gente se encontra sexta-feira para discutir um pouco mais dessa continuidade da Reforma Protestante. Um abraço a todos, a todas, e até sexta-feira. Tchau, tchau.